Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pensa num cenário que poderia, assim, virar de cabeça para baixo a geopolítica da América Latina. A captura do presidente da Venezuela. O que acontece depois, no dia seguinte? Hoje a gente vai tentar montar as peças desse quebra-cabeça que, olha, é bem complexo. Tudo começa com um evento, assim, bombástico. Imagina a cena. É madrugada, dia 3 de janeiro de 2026. Forças especiais americanas entram em Caracas e capturam Nicolás Maduro. Agora, é muito importante deixar uma coisa bem clara, tá? Isso aqui é um exercício, um cenário hipotético. A ideia é usar essa situação para a gente conseguir entender melhor as tensões que já existem e são bem reais lá na região. Ok, mas qual seria a justificativa para uma ação tão drástica como essa? Para a gente entender a lógica do que seria essa tal de Operação Absolute Resolve, a gente precisa voltar um pouco e olhar para as acusações. Acusações bem graves, aliás, que o governo dos Estados Unidos já vinha fazendo há anos. E olha, no centro de tudo isso está o que eles chamam de Cartel de Los Soles. Segundo o Departamento de Justiça americano, isso não seria um cartel qualquer, sabe? Seria uma rede criminosa que opera, basicamente, de dentro do próprio governo venezuelano. E aí vem a acusação mais pesada de todas, a de que o Maduro seria o líder desse cartel. As acusações que, em tese, justificariam essa operação são pesadíssimas. A gente está falando de conspiração para narcoterrorismo, importação de cocaína para os Estados Unidos e, claro, a liderança do tal Cartel de Los Soles. E mais, acusam de colaboração com grupos que todo mundo conhece, né? Tipo o Cartel de Sinaloa e o Trem de Araguá. Ou seja, não é pouca coisa. E para a gente ter uma ideia do nível da pressão, olha só esse número: 50 milhões de dólares. Essa foi a recompensa que os Estados Unidos ofereceram por informações que levassem à captura do Maduro. 50 milhões! É o maior valor já oferecido por um chefe de Estado. É um sinal bem claro de que, nesse ponto, a diplomacia já tinha ficado para trás. E a operação, nesse cenário, não pararia só na captura. Tem mais esse número aqui: 700 milhões de dólares. Esse seria o valor dos ativos apreendidos junto na ação. A gente está falando do quê? De imóveis de luxo, jatos particulares, enfim, um monte de bens que estariam ligados ao Maduro e à rede dele. Certo. A ação militar aconteceu, Maduro foi capturado. O efeito imediato disso em Caracas seria um vácuo de poder gigantesco. E aí a coisa complica. Vamos analisar agora como é que essa disputa pelo controle da Venezuela poderia se desenrolar nas horas e nos dias seguintes. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que não só Caracas, mas o mundo inteiro estaria se fazendo. Com o Maduro fora de cena, quem assume? Quem tem a legitimidade para governar o país? A resposta para isso, definiria o futuro imediato da Venezuela. A gente teria uma verdadeira batalha pela legitimidade. Olha só. De um lado, o regime chavista, com a vice-presidente Delcy Rodrigues. O argumento dela? O artigo 233 da Constituição. A ação, convocar novas eleições em 30 dias, com apoio da Suprema Corte. Do outro lado, a oposição, liderada por Edmundo Gonzalez e com apoio forte de Maria Corina Machado. O argumento deles? A legitimidade que veio das eleições de 2024. A ação, reivindicar uma transição democrática. São basicamente duas visões de país batendo de frente. Mas no meio dessa briga política toda, tem um ator que decide o jogo: as Forças Armadas. E essa declaração do ministro da Defesa, o Vladimir Padrino Lopes, seria um sinal claríssimo. Quando ele chama a operação de invasão e promete resistir, ele está mandando um recado. O recado é que a ala militar do chavismo não vai entregar o poder assim tão fácil. Esse, sem dúvida, é o fator decisivo. É claro que o impacto de uma coisa dessas não ficaria só dentro da Venezuela. Uma ação dessa magnitude criaria uma onda de choque no continente inteiro e acabaria expondo, mais uma vez, as divisões políticas e ideológicas profundas que a gente tem aqui na América Latina. E essa fratura na região ficaria bem nítida. Dá uma olhada. Os Estados Unidos, claro, defendendo a captura, a Argentina do Milei provavelmente celebrando o que chamaria de liberdade, já o Brasil com o Lula condenaria com força, falando em defesa da soberania. Países como Chile e Colômbia ficariam no meio, pedindo diálogo, respeito ao direito internacional. E fora daqui, potências como Rússia e China, condenação forte, criticando a violação de soberania. Resumindo, o continente, mais uma vez, ficaria completamente rachado. Então, com esse caos político todo dentro do país e essa divisão gigante do lado de fora, o que poderia acontecer? Qual o próximo passo? Bom, a partir daqui, a gente pode traçar 3 cenários mais prováveis para o futuro da Venezuela depois de um evento como esse. Mas antes da gente olhar para esses futuros possíveis, é fundamental a gente lembrar do presente. Porque toda essa disputa pelo poder acontece num país que já vive uma crise humanitária, assim, devastadora. A gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas na pobreza multidimensional e uma das maiores crises de refugiados do mundo. É o sofrimento da população que é o verdadeiro pano de fundo de qualquer um desses cenários políticos.
Então vamos lá, quais seriam esses caminhos? O primeiro seria uma transição constitucional, liderada pela Delcy Rodrigues. Mas com toda a instabilidade, a chance de sucesso seria bem baixa. O segundo caminho, a ascensão da oposição. Mas isso só aconteceria se o regime chavista entrasse em colapso, o que dependeria, de novo, de uma quebra dentro das Forças Armadas. E tem o terceiro cenário, que é o mais perigoso de todos, um conflito prolongado. A resistência militar do chavismo se firma e o país mergulha numa insurgência ou, no pior dos casos, numa guerra civil. O ponto central de toda essa análise é o seguinte: a captura do Maduro não seria o fim da história. Muito pelo contrário, seria o fim de um capítulo para começar outro. Só que um capítulo muito mais imprevisível, muito mais perigoso, e não só para a Venezuela, viu? Para toda a América Latina. E no final a gente fica com essa pergunta, que é a que define toda a complexidade desse cenário. Uma ação como essa seria o fim de um regime ou seria só o estopim para um conflito ainda maior, talvez até mais sangrento? É uma questão que, pelo menos por enquanto, fica no ar.